Libra. Libra, esse mês de fevereiro, eu quero trazer um comentário aqui de um livro que eu estava lendo, que ele fala muito sobre o confiar em si mesmo, né? E muita gente, quando se vê diante de uma dúvida, começa a ter medo, né? Mas, na verdade, o que eu achei interessante foi a colocação dele, que disse assim, que a dúvida é só um ponto de interrogação para você começar a investigar. E quando a gente começa a investigar as coisas, a gente acaba indo para onde? Em busca da consciência, e isso que é o mais importante, a gente ter consciência e não ter medo, sabe? Confiar em si mesmo e buscar as coisas e investigar, como a gente fala, né? Atravessar para outra margem do rio para ver o que tem lá. É muito importante que a gente confie e não tenha medo dessa dúvida, né? Algumas coisas que são interessantes, né? Que a gente acaba lendo e faz pensar um pouquinho. Falando em pensar, primeira carta de vocês, o eremita. O eremita, quando vem nessa posição, ele diz assim, momento de reavaliar, repensar, rever suas posições, e ele diz, um momento de renascimento para vocês, um momento de cura emocional, e aqui aparece a escolha. E olhando no jogo, também eu tenho a carta da dúvida e da escolha lá na casa 4. Então, é o momento em que vocês vão precisar tomar uma decisão. Com relação à parte financeira, né, a parte de valores, quando a gente fala em dinheiro, essa carta ela diz o quê? O dinheiro que você está esperando não vem para sua mão, não agora. Então, atenção, né, se organize, né, porque às vezes a gente está esperando uma coisa e não é o momento. E com relação a valores, ao que você traz, né, da tua infância, da tua família, ele fala que é como se você fosse reestruturar tudo de novo. Sabe aquelas fases de vida que a gente questiona se o que eu aprendi é isso que eu quero levar para frente e passar para os meus filhos e para os meus netos? Então ele diz assim, uma luta interna, um momento de evolução, você preso e amarrado a algumas situações que você precisa soltar, liberar, porque você não está querendo liberar, você está querendo controlar e colocar as coisas do jeito que sempre foram. Em algum momento a vida fala, solta, deixa ir. E olha que interessante, para o libriano tem 1, 2, 3 cartas bem fortes de mudança. Lógico que o quê? A partir de uma decisão. Momento que vocês estão muito desconfiados. Desconfiados de todo mundo. Quando essa carta sai e a gente está atendendo assim pessoalmente, a gente fala que até do tarólogo vocês estão desconfiados. Então é assim, não sei como agir, paro para pensar, para reavaliar, preocupado com a situação financeira, né, e como vou me sustentar, mas ao mesmo tempo ele diz assim, muita dúvida, muita indecisão interna, né, com relação à casa. Então essa reestrutura é onde eu vou morar, com quem eu vou morar, como vai ser a minha história, né, o que eu posso ter de escolha. Mas a carta diz que é um momento de cura emocional. Papéis, contratos. Então, o que ele mostra aqui? Que para muitos vocês estão precisando decidir com relação a um contrato, a um papel, a um acordo, para que vocês mudem ou não de casa. E essa indecisão, ela é interna. Por isso que ele fala tanto nessa questão de valores. Porque quando eu sei que eu dou importância, o que eu dou valor, o que eu tenho como linha, né, da forma como eu ajo na minha vida, eu não tenho essa dúvida, né, eu já sei como agir.
Então ele fala, um momento de lidar melhor com as paixões, transformar para não sofrer mais. Se você tem filhos, essa carta pode indicar um aborrecimento com filhos, sabe? Às vezes até algum tipo de briga, de situação desagradável. E aí ele fala, um momento de aprendizado, de reavaliação. Sabe quando eu vou, assim, se a gente estiver falando de romance, por exemplo, eu acabo com muita paixão e aí depois eu vejo que não é nada daquilo. Então é assim, é essa coisa muito do ir muito rápido. Por isso que ele fala, momento de parar, reavaliar, repensar. No trabalho, muitos de vocês vão ver a mudança, né? Muitos podem decidir sair do trabalho, outros vão ser demitidos, né? Mudar, transformar. Às vezes sai de uma área, vai para outra, às vezes muda totalmente no que vai trabalhar. Muitos vão lidar com situações ligadas ao estrangeiro. Então, assim, a mudança pode ser bastante significativa aqui, porque de uma forma ou de outra vocês estão se sentindo presos. Então, a vontade é de ir, de fazer algo diferente. Essa carta, quando vem, a gente fala assim, morre o velho e nasce o novo. Então, é uma outra forma, é um outro dia a dia, são outras pessoas. Então, ele diz, apesar da angústia, apesar do medo, vocês estão no momento de tomar a rédea da própria vida e seguir, né? Olha, muitos, outra vez ele fala, segunda vez, uma lá e outra aqui, a vontade de ir embora, de sair, de se desprender, de não mais se comprometer, mas ainda se sentindo despreparados, chegando fartura, né? O eixo financeiro é o que mais está preocupando vocês agora, mas ele fala, atenção em como você lida com a questão financeira, em quem você confia, qual é o objetivo disso agora. Porque nas relações, vocês estão num momento favorável de novos relacionamentos, mas na verdade, a questão aqui fala muito da preocupação financeira e da preocupação do trabalho, em segundo lugar. Em primeiro lugar é a preocupação financeira. E não vendo muito objetivo, né? Então eu diria assim, é mais importante ter atenção para a saúde, tá? Um momento assim de lidar com maior criatividade, talvez, fazer as coisas de uma forma mais intuitiva, sabe? Mais criativa. Para outros isso pode indicar algum curso, algum tipo de estudo, de educação que vocês resolvem começar. E aí ele fala, olha, atraindo para vocês tudo o que vocês querem, momento de tirar uma lição. Porque o que ele mostra aqui é que vocês estão se sentindo presos, não percebendo a generosidade que chega para vocês dessa espiritualidade. E vocês estão, assim, sabe quando eu não sei lidar com a coisa e aquilo me aflige? Então ele fala em aflições psicológicas, diante das mudanças, das situações que precisam mudar. E aí ele mostra, olha, muita incerteza, não querendo começar nada, mas a necessidade de novos valores. Então ele fala aqui, olha, 12, 13, 14, 15, o que está por baixo dessa mudança talvez um romance, talvez uma paixão, talvez uma nova ideia que vocês tenham para a vida de vocês, mas ele diz, momento de crescimento no lado profissional, mas para que isso aconteça, vocês precisam se desligar desse dia a dia, da forma como acontece o dia a dia de vocês, deixar todas as desilusões para o passado, maior liberdade, maior criatividade, e equilíbrio emocional e equilíbrio mental, para que essa fartura possa chegar para vocês. A médio e longo prazo, a carta da força, ela traz proteção espiritual, novo ânimo, vocês assim lidando tranquilos com a questão profissional, ganhando mais dinheiro,
E ele fala assim, avaliando. Gente, é muito importante para os librianos esse mês avaliar e chegar à conclusão do que realmente vocês estão querendo. Vocês estão querendo um novo passo na carreira? Vocês estão querendo um novo romance? Vocês estão querendo viver perto dos filhos, por exemplo? Ou vocês estão querendo mudar de casa? O que exatamente vocês estão buscando? É só a parte financeira? E aí, no inconsciente, a carta que se apresenta aqui, ela diz assim, as coisas estão acontecendo de uma forma mais lenta do que você gostaria, mas ele fala, saia da ilusão, olhe a realidade como ela é, deixe para trás o que precisa ser abandonado, largado. Lembra que eu falei? Está lá, preso, fixo numa ideia e não larga. Um momento de inovar, de soltar. Então eu vou pegar esse baralho, que é um baralho da Lua, para a gente poder complementar algumas coisas aqui. Por exemplo, por que tão calados? Por que tão sem comunicação? Aí ele fala, é entender e, assim, ter confiança em si mesmo, perceber a sua soberania. Um momento de crescimento nessa busca de novos valores, é muito importante esse crescimento, as coisas se frutificando, principalmente na área da comunicação. Parem, avaliem e vocês podem falar sobre o que vocês estão sentindo. Ele fala que vocês ainda estão resistindo muito à questão da casa, da mudança de casa. Com relação aos romances e aos filhos, é a hora de vocês acessarem todas as possibilidades, né? E no trabalho, fazer algo com mais prazer. Não adianta ir procurar um trabalho só pelo dinheiro. O que eu uso dizer é, nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, vamos pensar da pandemia para cá. Nossa preocupação era o quê? Ai, preciso trabalhar em alguma coisa, preciso ganhar dinheiro, preciso resolver. Agora, a partir de agora, a gente vai pensar o quê? O que eu faço que me dê prazer, que eu veja sentido no que eu estou fazendo? Não só o dinheiro chegando como consequência. E é interessante que ele mostra que vocês estão muito desconfiados e com muito medo de todas as parcerias. E que é preciso aqui melhorar essa autoestima. Vocês não estão conseguindo olhar para vocês e confiar em si mesmo. Lembra que eu falei da dúvida no começo? Confiar, saber qual é a sua intenção, porque a intenção é que faz as coisas acontecerem da forma como ela vem. E confiando em si, a dúvida é simplesmente um ponto de interrogação para a gente responder. Então está na hora de deixar para trás final de sofrimento ou de preocupações, abundância chegando para vocês. Então é um olhar novo para a vida, novas possibilidades e acreditar que o que chega para vocês é o que vocês precisam crescer e é o que vocês precisam aproveitar. Então eu vou tirar uma última carta para a gente ver qual é o conselho do mês para os librianos, tendo confiança em si, que é a tônica do mês, né? Então pergunte-se, nessa situação, você está a serviço de quem? Um bom mês para você.